paz gloriosa do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida, meu amado irmão, minha querida irmã que me ouve neste momento. Estou passando aqui num devocional para a gente meditar um pouquinho na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor requer, de cada um de nós, aquilo que Deus realmente espera de nós, como seus filhos, seus servos, buscando a cada dia ter uma vida de santidade e obediência, É a palavra de ordem de todo bom cristão, é o que o Senhor espera de cada um de nós, A santificação, uma vida de obediência a cada dia diante do Senhor. E o devocional de hoje, ele vai falar exatamente isso, Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então a gente precisa despertar para termos esta vida de santidade, esta separação do mundo e o fazer a diferença realmente por onde passarmos. E nós vamos meditar um pouquinho aqui em 1 Pedro, capítulo de número 1 e no versículo de número 15, que diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então a palavra, ela vai nos confrontar. Por quê? Porque lá no início das Sagradas Escrituras, ali em Gênesis, o Senhor vai dizer que nós somos feitos o quê? Imagem e semelhança de Deus. E aqui nós vamos ver o Senhor dizendo assim: como é santo aquele que vos chamou. Somos chamados e escolhidos pelo nosso Deus, pelo Senhor Salvador Jesus Cristo. Aí diz assim: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então nós a cada dia, eu gosto muito de falar no plural porque eu me encaixo nesta palavra, precisamos nos santificar diante de Deus. Termos uma vida separada para Deus, deixar de lado as concupiscências da carne, deixar de lado o pecado e buscar a cada dia essa santificação. Você pode talvez ouvir essa palavra e dizer: pastora, é difícil neste mundo que vivemos ter esta vida de santidade. E eu concordo com você, é difícil, mas não é impossível. Porque nós precisamos o que? A cada dia alimentar a nossa vida espiritual. E na medida que nós nos alimentamos na presença de Deus, ao nosso espírito diante do Senhor, o que vai acontecer? Alimentando a nossa vida espiritual, nos fortalecendo em Cristo, nós vamos aprimorando cada dia mais a nossa vida diante de Deus. É muito mais difícil a gente errar, a gente falhar. Por quê? Porque nós estamos nos enquadrando na presença do Senhor, estamos sendo moldados pelo próprio Deus. E esse moldar do Senhor é consertar, é tirar aquilo que não agrada o Senhor, aquilo que não provém do Senhor, aquilo que entristece o coração do nosso Deus, E a palavra aqui, ela é clara, porque ela diz assim que nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então não é a santidade apenas nas vestes, mas a santidade no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso olhar, nas nossas atitudes diárias, nossas atitudes para com o próximo, nossas atitudes para com a nossa família. Em tudo nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Porque a palavra também vai dizer que a santidade, convém à sua casa, convém à casa do Senhor, O Senhor, Ele quer isso de nós. E aí tem uma pequena explicação aqui que diz assim: sede santos. Deus é santo e as qualidades de Deus devem ser as qualidades do seu povo, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. A ideia principal de santidade é a separação dos modos ímpios do mundo e dedicação a Deus por amor para o seu serviço e adoração. A santidade é o alvo e o propósito da nossa eleição em Cristo. Significa ser semelhante a Deus, é o que eu disse, Imagem e semelhança do Senhor. Ser dedicado a Deus e viver para agradar a Deus. A gente precisa cada dia disso.
Tanto que em muitos momentos na palavra nós vamos ver o Senhor nos confrontando e dizendo isso, né? Eu quero que o meu povo esteja de acordo à minha vontade, né? Se você é uma obreira, a palavra vai dizer que nós temos que ser obreiros aprovados, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Então você vê que em todo momento o Senhor ele nos convida a nos santificar, a nos colocar diante dele realmente com a nossa vida, não pela metade, mas sermos santos em toda a nossa maneira de viver. E eu volto novamente a dizer, parando aqui um pouquinho a explicação, que é difícil, eu entendo isso, porque nós temos o que? Uma natureza pecaminosa, porém não é impossível. Então, à medida que você busca ao Senhor, o Senhor vai moldando, vai libertando a gente de sentimentos, mudando realmente o nosso caráter, né? Fazendo em nós uma transformação. É aquela questão, quanto mais você anda com o Senhor, mais parecido você será com Ele, né? Por isso que às vezes eu costumo dizer que a luta entre a carne e o espírito vai vencer quem for mais alimentado. Então, se eu estou alimentando a minha carne, é claro que a carne vai prevalecer. Mas se eu estou alimentando o meu espírito, é claro que o espírito vai prevalecer. Então, o que nós estamos alimentando, né? O que nós estamos buscando? Não, pastor, eu estou buscando uma vida de santidade na presença do Senhor. Pode ter certeza, o amigo fiel, o Espírito Santo, vai te ajudar para você chegar nesse ponto que o Senhor quer que você chegue, né? A cada dia buscando. Por isso que a palavra diz que aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais ainda. A palavra vai trazer isso para nós, né? Aí, continuando aqui a explicação, aí diz assim: é o Espírito de Deus que realiza em nós a santificação, que purifica do pecado a nossa alma e o nosso espírito, que renova em nós a imagem de Cristo e que nos capacita pela comunicação da graça a obedecer a Deus segundo a sua palavra. Então você vê o que? Que é um trabalhar todo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo Consolador, aquele que quando nós não sabemos o que pedir, o que falar ao Senhor, Ele leva, né, o nosso falar, as nossas orações como gemidos inexprimíveis diante de Deus. Então o Espírito Santo de Deus é que vai nos ajudar. E é Ele que vai nos convencendo a cada dia no que nós precisamos melhorar, no que nós precisamos ter uma atitude diferente. E isso é muito tremendo quando nós olhamos para a palavra, quando nós realmente entendemos que esta vida de santidade não é para simplesmente alguém olhar para você e dizer, uau, como você é santo. Não, é algo que você está buscando. Por quê? Porque sem santificação nós não veremos ao Senhor e nós estamos o quê? Caminhando a cada dia, obedecendo, nos santificando diante do Senhor, para que no grande dia do Senhor Jesus, que Ele vier buscar a sua igreja, nós estejamos preparados, não é dessa forma? Então a gente está aqui, mas a gente não é daqui, a gente está no mundo, mas não é do mundo. Então a gente precisa se separar, a gente precisa se santificar. E aí a palavra aqui é forte quando ela diz que é o amigo fiel, o Espírito Santo, que vai realmente nos renovar a imagem de Cristo, que vai nos trazer realmente um falar diferente, uma atitude diferente. É uma vida realmente totalmente transformada pelo poder de Deus. É o amigo Espírito Santo, né? Olha que maravilha, né? Que vai realmente nos ensinar a obedecer, né, a palavra do Senhor, não apenas ouvir, se emocionar pela palavra, mas obedecer o que o Senhor tem dito, o que o Senhor tem falado. Então, assim, é algo que nós precisamos aqui trazer para nossas vidas. É algo que eu gostaria que você pudesse, assim, entrar nessa vamos dizer assim, nesse posicionamento, olhar para a tua vida, se autoexaminar e dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E um outro versículo muito tremendo que tem também é o que diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que diz assim:
eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Então, a santificação, que significa tornar santo, consagrar, separar-se do mundo, apartar-se do pecado, é tudo que o Senhor quer para nós. Então, vamos fazer a diferença, vamos buscar a cada dia. Talvez você esteja nesse devocional hoje dizendo: pastora, como é difícil. Eu concordo com você, porque a luta é travada entre a carne e o espírito, mas vamos nos alimentar espiritualmente. Esteja a cada dia perseverando na presença do Senhor, buscando fazer a vontade de Deus, e deixa que o Espírito Santo de Deus é quem vai estar aí te ajudando nas imperfeições, te ajudando naquilo que você tem errado, e o Espírito Santo vai fazer aquele trabalhar que só Ele pode fazer, de convencer você, a mim, dos nossos pecados, e a gente começar a ter uma vida totalmente diferente diante de Deus. Eu digo que você se santificar não significa que você vai ser melhor do que alguém, não, mas que através dessa santificação, dessa vida de santidade diante de Deus, nós possamos alcançar vidas que vão também sentir o desejo, a vontade, a necessidade de se santificar também diante de Deus, porque sem santificação não veremos ao Senhor. E aí aqui, ó, diz assim, eu vou deixar mais um pouquinho aqui uma explicação muito linda, que diz assim, ó: a santificação, a verdadeira, né, santificação, ela requer que o crente, o cristão, mantenha profunda comunhão com Cristo. Então, assim, quanto mais você se santifica, mais perto do Senhor você quer estar, né? Mais próximo do Senhor. A comunhão só aumenta diante do Deus que é santo, né? Que coisa linda. E aí diz assim, faz com que esse cristão, ele se dedique à oração, obedeça a palavra de Deus, tenha consciência da presença e dos cuidados de Deus, ame a justiça e odeie a iniquidade, mortifique o pecado, submeta-se à disciplina de Deus e continue em obediência e seja cheio do Espírito Santo. Olha que coisa linda, né? Então, quando nós nos santificamos, buscando a cada dia, né, agradar ao Senhor, nos colocar diante do Senhor numa vida de santidade, nós vamos permanecer firme na oração. Não é qualquer, vamos dizer assim, qualquer vento que possa vir, né, assim, para tentar nos confundir, nos paralisar, que vai parar, não. Pelo contrário, nós estaremos firmados e fortalecidos no Senhor. Então vamos nos santificar, vamos nos separar deste mundo, vamos viver a palavra do Senhor na íntegra, como deve ser vivido. Vamos ser esse povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Vamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, como o Senhor é santo, me ajude, me santifique, para que eu possa realmente ser a tua imagem, a tua semelhança. Muda o meu falar, muda o meu agir, muda o meu olhar, porque, queridos, é só o amigo Espírito Santo para mudar, para nos transformar, para nos convencer do pecado. Então vamos buscar essa vida de santidade. Esse foi o devocional de hoje. Eu espero de todo o meu coração que, como o Senhor tem falado comigo, Ele fale com você também, e que você possa buscar a cada dia essa vida de santidade diante do Senhor. O estar na presença de Deus, o estar em comunhão com o Senhor, vai fazer com que a cada dia você vença os desejos da carne, você vença os pecados, você vença a iniquidade, e vai rompendo em fé, e a cada dia agradando ao Senhor, porque é o Senhor que nos alistou, né? Que nos chamou, que nos escolheu entre milhares para a gente poder ser chamado esse povo santo, esse povo diferenciado na face desta terra. Então zele por essa chamada de Cristo na tua vida e busque a cada dia agradar ao Senhor. É Ele que tem que ser agradado. E aí eu termino aqui esse devocional dizendo que sem santificação
nós não veremos ao Senhor. Então a gente precisa se santificar a cada dia. Que o amigo Espírito Santo continue falando ao teu coração. E se você quiser deixar uma pergunta ou tirar alguma dúvida acerca desse tema que eu entrei hoje aqui no devocional, deixa aí embaixo, tá bom? No comentário, que eu vou ler com muito carinho. Você que sentir no coração de fazer um pedido de oração nesse sentido, para o Senhor te ajudar, eu coloco o teu nome que eu estarei orando por você. E não deixe também de curtir e compartilhar com alguém esta mensagem, porque eu creio que vai edificar muitas vidas. E você que não é inscrito ainda neste canal da Pastora Érica Mimi, levando as boas novas de Cristo é o objetivo, aí inscreva-se, ativa o sininho. Eu sempre digo para vocês ativarem o sininho. Por quê? Porque daí todo o conteúdo que eu mando aqui para esse canal, você recebe a notificação. É notificado, é edificado pela palavra de Deus. Amém? Então que o Senhor te abençoe e te fortaleça. E o desejo do meu coração é que a cada dia você busque ter uma vida de santidade na presença desse Deus Todo-Poderoso, que é santo, santo, santo. Amém? Fique firme, porque Jesus é contigo. Oh, glórias!